nós vamos falar sobre o fermento. Vamos trabalhar isso na mente, no espírito dos abençoados, para alcançarmos um gozo maior no Senhor, porque Jesus certa feita diz: vós já estáis limpos pela palavra. Ouça aqui, vós já estáis limpos pela palavra. Oração não limpa nada de ninguém, pelo contrário, cria mais problemas, impedimentos, ranços, e muitas vezes vaidade. Mas Jesus de Nazaré diz para os seus discípulos: vós já estáis o quê? Limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então o que limpa é a palavra. Por isso que aqui nós não paramos de pregar. Somos faladores da palavra. Você vai lá no Facebook, lá do Luiz, da página lá, você ouve direto, 24 horas. Porque nós estamos na ordem apostólica de Cristo. Nós estamos obedecendo piamente o que Cristo falou. Limpa a mente deles pela palavra. E a palavra está correndo, abençoado. E sabemos que aonde ela cair, vai ser glória, vai ser glorificado. Então vamos basearmos aqui em Gálatas 5, 4, 7, 8 e 9. Vamos ver o que Paulo traz aqui para nós, gentios do século 21, mas dito aos Gálatas, à igreja. Eu sempre digo, a palavra é para a igreja. Quem não faz parte da igreja de Cristo na terra, essa palavra não tem efeito. Só tem efeito para a igreja. Por isso que nós estamos nesse bom combate de fazer chegar essa palavra a todos. Gálatas 5, 4, 7. Isso. Vamos lá. De Cristo vos Olha, isso aqui é sério. De Cristo vos desligastes. Ele está falando para quem? Para a igreja. Pensou a igreja desligar de Cristo? Que loucura. É louco, né? De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Os favores, fica minguado. Por isso nós vemos um povo aí minguado, correndo atrás de bênção todos os dias, porque lhes falta o quê? A graça. Decaíram da graça. Estão decaídos da graça. Vós correis tão bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Quem nos chamou? O Senhor. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a palestra, o título é O Fermento. E nós vamos limpar muitos aqui hoje. Papai, porque senão, os favores, que é a graça, que é um favor o quê? Merecido, não vem sobre nós. Aí a vida começa a ser o quê? Ó dia, ó noite. Toda vez que a vida não está boa, você está falando ó dia, ó noite. Por quê? A graça e Cristo se afastaram da onde? Da mente, de ti. Aí vem choro e ranger de dentes. Porque isso acontece comigo também, pessoal, não é só contigo. Eu também sou instrumento disso aí. E é fácil desligar de Cristo e da graça de Deus.
É só você cultivar um fermentozinho. O que ele diz lá no versículo 9? O muito fermento leveda toda a massa. Está escrito isso? O que é pouco? É aquilo que ninguém vê. É tão pouco que nem vê. Não é isso? Ah, que isso? Só falei isso. Pois é, cara. O que faz o fermento? Apodrecer a massa. Estragar a massa para depois você usar e fazer pão. Não é isso? É. Mas primeiro ela vem com esse apodrecimento. Cheira até ruim, né? Tem gente que não está cheirando bem. Então, abençoados, um pouco de fermento apodrece toda a massa e faz você decair da graça e desligar de Cristo. Isso é sério demais. Afasta da congregação onde Cristo está. E uma pessoa parou de ouvir. Se a fé vem por ouvir, ela não está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como? A prática de vida dela em relacionamento conjugal, familiar, negócios, vizinhos, seja o que for, na escola, seja onde for, não está de acordo com Cristo. Porque ela deixou que o fermento levedasse totalmente a sua vida. Paulo diz: vós sois boa massa. O odre novo só pode colocar o quê? Vinho novo. Se colocar vinho velho, o que acontece? Ele rompe. E nem coloca remendo novo em pano velho, ou remendo velho em pano novo. Não pode. Então, vós sois massa, boa massa, e massa nova, que são os gentios. E que se você e eu ainda tivermos esses requisitos do fermento, leveda, apodrece tudo, e nós vivemos uma vida não muito boa, né? Uma vida de má testemunho. Então, abençoados, o povo é conhecido pela cultura que ele tem e pelo estilo de vida que ele vive. Nós somos a nação de Deus na terra. Você crê nisso? Nação o quê? Abençoada. Que tem lembrança do Senhor na sua mente. E essa nação, que é um povo, ele tem que ter um estilo de vida diferenciado dos demais. Um povo diferente. Não pode ser igual a todo mundo. Até sua maneira de rir, sua maneira de falar, não que você força, não. Não, eu vou ser agora santo. Pai do Senhor, irmãos. É isso? Nós que vê bebida, está amarrado em nome de Jesus. Então, quer dizer, esse cara é um santarrão, não é um santo. O santo é aquele que mistura com o povo, e ao misturar o povo vê diferença nele. Esse cara tem algo, não contamina, não se contamina. Então o povo é conhecido pelo estilo de vida que ele vive. E aqui estamos falando de um povo de Deus, a qual a sua regra e vida é a Bíblia. É isso aqui, abençoado, ó. Nós vivemos sobre isso aqui. Não tem outra pessoa para nos instruir na vida a não ser a Bíblia. Não tem. E eu vejo muitos crentes, eu recebo, né, do WhatsApp, aquelas frases de pensamento positivo, de poeta, que poeta lindo, essa música aqui, olha, é o estilo de vida, deixa a vida me levar,
Vida leva eu. Olha, que poesia. E tem gente que vive desse jeito. Eu já vi crente falando isso, deixa a vida me levar. Fala, pô, cara, que confissão ruim, sua mente está levedada, está apodrecida, está estragada, decaíste da graça, desligaste de Cristo, por isso que a vida é ruim. Então nós precisamos, abençoado, de nos acomodar naquilo que é regra e vida para nós. Autores, tudo bem, eu ouço, vejo, é bonito. Pronto, acabou, ficou só naquilo. Eu aplicar aquilo na vida, se eu tenho isso aqui, abençoado, e a graça de Deus, eu não tem palavra mais linda, mais bonita e mais perfeita do que a palavra de Deus, e a graça de Deus não existe. Se existe para ti, nós vamos ver diferenças aí, como dois andarão juntos se não há acordo entre eles. Por isso que eu vejo que realmente os abençoados, abençoadas que ainda não têm o seu cônjuge nessa graça, eu vejo que não é fácil não. Caminha. Porque nós não andamos em conselhos de ímpios. Não andamos. Não andamos. Presta atenção. Eu gosto de assistir um filme. Gosto de assistir um filme. Eu fico vendo lá legal. E eles expressam até bonito em certo momento. Mas aquilo entra aqui, ó. É uma curtição que você tem ali. É uma curtição. É uma curtição apenas para passar o dia. Eu gosto. Mas eu não deixo nada daquilo ficar na minha mente. Porque o que me instrui é o Senhor através da sua palavra. Lá no Salmo 1, olha aqui, 1 e 2, olha como fala o salmista. Aqui é uma série de salmos de Davi e Salomão. Salomão, filho de Davi. Né? E aqui eles se expressam da seguinte maneira: bem-aventurado. Não é bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado, felizes. É isso que o salmista está dizendo. E ele experimentou isso na veia, abençoado. Tanto Salomão como Davi experimentou isso na veia. Então, quando ele fala bem-aventurado, ele está regozijando, ele está mexendo, ele está feliz, ele está transpirando, ele está realmente no meio de uma glória. Então ele diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Hello. Não, mas eu tenho lá meu patrão, minha vizinha, uma senhora aqui que é tão bem para mim. Se ela quer bem para você, ela tem que estimular a graça. Eu não conheço ninguém que quer o bem de alguém a não ser estimular a graça, não conheço. De bem intencionado, o inferno está cheio. Já dizem, não é verdade? Não é que eu vou desmerecer a pessoa. Olha, escuta aqui, não desmereça a pessoa. É mesmo, porque o que ela tem é aquilo. E aquilo que está levando ela ainda a trancos e barrancos, mas é aquilo. Ela está pegada àquilo. Você tem que respeitar isso, mas não é estilo de vida para ti, meu irmão, porque o que você tem é maior. É maior, é bem maior. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho. O que são conselhos? Instruções, orientações, instruções, e quem a tem para nós é a graça. São as 14 epístolas de Paulo de Romanos a Hebreu nos dias do século 21, depois da cruz, que se eu e você não examinarmos isso e não andar por isso, nós vamos cair. Vamos cair. De Cristo vos desligastes, da graça decaístes, vós que quereis justificar, não pela graça, mas pela lei. A lei até o tempo
de Cristo antes da cruz era o que tinha de melhor, viu, meu irmão? A lei foi maravilhosa. E foi santa, porque ela veio de Deus. Ela veio de Deus. Então era aquilo que os judeus tinham para manter uma comunhão com Deus. Mas só que o fim da lei é o que acabou, se você retorna, vira fermento. Te estraga tudo, é o que Paulo está dizendo. Acabou, as coisas velhas, acabou, meu irmão, a lei não pode ser mais usada. Aí ele vem dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. São aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não receberam a graça. Eu não posso entrar na roda deles. Eu tenho que ser simpático a todos, tá? Não vira cá, não, o escarnecedor, filho do capeta lá. Isso é coisa de crente, cara. Isso é vida de crente, de gente atrasada na vida, infelizmente, que virou religiosidade. Você não pode fazer isso. Ô, como é que está? Tudo bem? Ele sempre te vê, pô, esse cara eu vejo sempre alegre, eu gostaria de ser igual a ele, viu? Começa a ser modelo para as pessoas. E no momento que você estiver passando mais tribulação, isso aí vai soar muito melhor para as pessoas, porque você está vivendo pelo Espírito e não pela carne. Assim é? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então Davi e Salomão viviam meditando na lei, e a lei era a vida. Só que nós estamos num pacto melhor e superiores promessas, que é o quê? A graça. Então nós temos que ter uma medida maior do que eles. Você tem prazer na graça de Deus? E tem fórmulas de ver isso, congregando, semeando e fazendo a palavra correr. Se a palavra está correndo da sua boca, porque você está com prazer. Se não está, você diz, não está funcionando para mim, como é que vai funcionar para o outro? Não é isso? É porque essa pessoa ainda não entendeu, deixou o fermento entrar e atrapalhou, né? Então estamos falando aos Gálatas, né? Paulo falando aos Gálatas, que deixaram ser levado pelo vento de doutrina, que era a lei depois do seu fim. Isso é sério. Virou fermento, aquilo que estraga uma vida. Fermento estraga. Como Paulo diz, nós somos o quê? Boa massa. Então a boa massa tem que estar observando para que os fermentos não entrem. Vamos dizer, há muito programa hoje na televisão dos ímpios. Nós não estamos lá ainda, por enquanto, mas vamos chegar lá, assim é? Vai ser uma confusão arrumada, mas nós vamos estar lá. Mas lá tem só fermento. E quando você passa ali para um canal daquele, você com o controle na mão, procurando alguma coisa, aí o cara falou, você que está sofrendo. Pronto, você, opa, sou eu. Sou eu, eu aqui. Traga um vidro de shampoo que nós vamos ungir quando você tomar o banho, você vai ser limpo. É um perigo, abençoado, é um perigo. Nós somos boa massa, odres novos, não podemos deixar nada que fermenta entrar no nosso coração. Você tem que vigiar, abençoado. Acautelai-vos, vigia, não deixa, né? Família, pai e mãe, né? Muita gente respeita a pai e mãe. Minha mãe, eu brinco sempre que ela fala, ih, o negócio está ruim, cruz credo, Ave Maria. Falei, mãe, que bem que só fala um negócio desse, Dominita? Começa aí, cruz credo, Ave Maria.
Oh, meu Deus! Mas depois ela ri, ela é bem alegre, né? Então, tá bom, passou. Então, nós temos que ficar acautelados. Lá em Lucas 12:1, Jesus, na sua trajetória como o Nazareno na terra, ele diz: posto que miríades de pessoas se aglomeraram em volta dele, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. O sistema religioso é hipócrita assim no todo. Se você falar assim, não, mas eles falaram, tem uma coisa boa ali. Meu irmão, aquilo é lixo puro. Eles não sabem falar outra coisa a não ser lixo. Porque eles têm uma doutrina dos fariseus. A religiosidade, e são hipócritas, exige do povo, sendo que eles com o dedo nem tocam naquilo que eles exigem do povo. A hipocrisia, meu irmão, ela é terrível. Por isso que é necessário que haja um apóstolo, um pastor, um mestre, para levar a igreja a ficar o que? Livre do fermento, farisaísmo, que é da religião. Se você não estiver ouvindo, a tendência da alma é conduzir o seu corpo ao farisaísmo. A carne gosta de quê? Carne. Se você não estiver fortalecido no seu espírito, você vai ser conduzido, não vai ter jeito. E você vai cair naquilo, decaíste da graça, de Cristo vos desligaste, os favores de Deus não vêm mais sobre aquela pessoa. Não vem, então a pessoa fica o quê? Na míngua. Fica na míngua. Fica vivendo uma vida difícil. Por quê? O fim da lei é Cristo, como nós trazemos aqui em Romanos 10:4. Fala, Tiago, só para nós lermos, que já cansamos de falar, temos de cós salteado, mas está lá, ó. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, abençoado, nós temos que fugir do fermento. Cuidado, acautelai-vos do fermento dos religiosos, esses pastores impostores, levando o povo a fazer práticas de vida totalmente incoerente à graça de Deus. Banho de descarrego. Pô, que isso, cara? Banho de sal. Água benta, hein? Rosa ungida, tapete de quê? Túnel da bênção. Meu irmão, são coisas assim, totalmente fermentadas, e o povo está envolvido, na maioria, envolvida com essas tramas desses impostores fariseus. E nós temos que combater isso, batendo na mente das pessoas, para elas reconhecerem quem é Cristo. E vem com a sutil. Qual que é a sutil? Batismo nas águas, fé em Deus, imposição de mãos, perdão pelo pecado. Olha aí, essa é a mais pesada, porque isso já passou, e quando você faz isso, o fermento entrou, que é um abismo, que chama o quê? Outro fermento, outro abismo, e assim o povo está diante de Deus, vivendo uma vida fermentada, uma vida cheirando mal. Por quê? Porque não estão ligados com Cristo e com a graça. Cristo, os favores de Deus não estão sobre eles, e a gente vê pelo dia a dia da vida das pessoas. Sempre clamando, não é isso? Clama a Deus, meu irmão, clamarás, clama a Deus, todo dia clamando a Deus. Pô, que vida ruim. Então Paulo exalta os Gálatas
também pela uma prática que eles fizeram no versículo 7, olha aqui, Paulo admirado, mas viu algo de valor na vida deles. Vós correis bem. Então o que acontece? Eles estavam o quê? Bem. Eles não estavam mal não. Estavam correndo tranquilo, prosperados, enriquecidos, vivendo alegre, em contentamento, uma vida de júbilo, glorificando a Deus, exaltando a Deus, vivendo o melhor. Vós correis bem, vocês estavam bem. Podemos estar bem e de repente estar mal. Por quê? Deixamos o quê? O fermento entrar. Principalmente a hipocrisia. Você não pode ser hipócrita. Usar de duas falas, de duas mentes, uma vez usar o espírito, a vez usar a carne. É o que nós falamos, né? O crente camaleão. Ele é de acordo com a situação que ele está. Se está todo mundo falando, olha, a paz do Senhor, ele também fala a paz do Senhor. Se todo mundo está falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se todo mundo fala, você é um abençoado, ele fala também. É o crente que é levado. É o irmão que é levado pelo fermento. Isso vai prejudicá-lo muito. Por quê? Você pode esconder de um e do outro, mas o anjo que está te filmando ali... ele olha assim e fala, epa... Esse aí está meio estranho com a nossa condição aqui. Nós não podemos, nós temos que ser firmes. Por isso que Paulo diz aos hebreus, que eram os judeus, né? Mantendo firme a vossa o quê? Sou abençoado? Sou abençoado. Perfeito, completo, enriquecido. E não adianta a pobreza querer bater na minha porta e na tua porta, não. Porque você não tem fermento na tua vida. Você diz, olha, segundo a graça que me foi dada, sou um abençoado, um enriquecido. O Senhor supre cada uma das minhas necessidades em Cristo. E eu estou em Cristo, eu não me caí, eu não decaí de Cristo. E tudo tem que funcionar bem para nós, abençoados. Pela história do fermento, eles dizem, isso aí é um sonho, rapaz. Para você, para nós é realidade, porque está escrito que eu sou abençoado, que você é abençoado. E quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Não tem essa não. Então, Paulo exalta eles, correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, alguém fez a obra ali. Você não ganha isso de graça não. Você não ganha. Alguém vai ser usado para impedir você de correr bem. Batendo na tua porta, no teu relacionamento, pode ser na família mesmo. E desiste disso, rapaz. Vai viver a vida, moço. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vai viver a tua vida, rapaz. Quem vos impediu? E há impedimento. Pode ser de uma esposa, pode ser do esposo, pode ser do marido, né, dos filhos, pode ser nos negócios. Não é isso? Vamos trabalhar, rapaz. Para com isso. Ele quer nos impedir de correr bem. Ele quer te manter desligado de Cristo e da graça, porque sabe que você vai entrar em desgraça. Depois, para levantar é difícil. Por isso que o profeta diz, o cair é do homem, mas o levantar, então o levantar é difícil, que é só o Senhor que pode te levantar, mas ninguém. Você caiu, meu filho. Por isso que ele diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia, porque para levantar, tem uns que perdem até a morte. Não é isso? Porque não consegue levantar mais. Por isso que mantém firme a sua confissão. Eu mantenho a minha posição, independente de qualquer coisa. Saúde,
qualquer coisa, nada me impede de continuar progredindo, porque minha vida está definida na graça. Sem isso aqui, meu irmão, eu digo para você, para mim não serve. A vida tem sentido nenhum mais. Porque o mundo é hipócrita. Eles vivem de aparência. E Jesus diz que a aparência o quê? Engana. Nós não vivemos de aparência, nós vivemos pela graça. E a graça é vida. E eles vê fluindo dos nossos poros vida, alegria, gozo. Por quê? Cristo está em nós. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele vive bem, ele não deixa ser atropelado. Então, o fermento é um perigo, abençoado. O fermento é um perigo. O fermento é que desgraça a vida do crente. Ele se perde completamente. Então, correis bem. E alguém impediu de continuar a obedecer à verdade. Quando a pessoa ela é acumulada de outras informações, a primeira coisa que ela faz é parar de ouvir. Primeira coisa, abençoado. Tem a pregação pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube, pelo WhatsApp, tem tudo quanto é lugar para ouvir. Ele nega tudo e vai ouvir uma televisão, um vídeo lá que não é proibido, não é, aqui é proibido proibir. Mas você deixar de ouvir a graça, você vai deixar ser fermentado pela hipocrisia desse mundo. Aí a vida será o quê? Um martírio. E só queixa. Assim é, abençoado. Então, vós correis bem. Então nós podemos, você que está me ouvindo, você pode correr bem, mas você pode cair. Se não continuar obedecendo a verdade. Não persistir. Porque, certa feita, Paulo diz... a salvação ela veio pela graça, e só aqueles que se esforçam, certamente essa segunda salvação. Tem a primeira, que é a salvação eterna, que não fosse vós que me escolhesse, eu que escolhi a vós outros, ser salvo, eternamente salvo. Mas a segunda salvação, que é a vida abundante na terra, essa depende de você e de mim. Como? Em estar aqui ouvindo e praticando o que falamos. Isso aí vai te dar uma identidade gloriosa. Assim é, abençoado?